Será mesmo que você precisa de um currículo perfeito para conseguir qualquer trabalho? Olá, meu nome é Wagner Steffen e eu ajudo as pessoas a encontrar, aceitar e perseguir seus objetivos de carreira. E o vídeo de hoje vai falar sobre um dos assuntos mais tradicionais ou mais comuns quando a gente pensa em carreira e trabalho, etc., que é currículum vitae, né? Eu não vou encher o saco aí de vocês com muito histórico sobre currículo, até porque não importa muito onde começou, para onde vai, até porque provavelmente vai terminar essa história de currículo, né? O currículo ele vai terminar porque a tecnologia vai tomar conta dele, né? Então é muito mais provável hoje que você, por exemplo, vá num site de carreira, né? Um site de uma plataforma de vagas e, por exemplo, coloque sua formação acadêmica, coloque suas experiências profissionais, coloque os seus dados, etc, etc. E essa própria plataforma, ela vai fazer um match, vamos chamar assim, de tal forma que você vai cair com os trabalhos que exigem aquilo que você pode dar. E a mesma coisa para o lado do recrutador. Os candidatos vão vir com o que você já pediu. Então não faz muito sentido eu precisar escrever um documento desse. Basta a gente entender que curriculum vitae, né, o nome completo aí do currículo, ele significa trajetória de vida. E é exatamente esse o nosso intuito, falar um pouco da nossa trajetória profissional de vida. Bom, deixar claro que aqui a nossa intenção não é dar uma fórmula mágica de currículo, um currículo perfeito, um currículo maravilhoso, que qualquer emprego vai cair aos pés dele. Nem um modelo. Claro, primeiro que o currículo depende de conteúdo, porque você precisa ter uma trajetória de vida que se adeque ao trabalho que você quer. Segundo que grande parte dos trabalhos, né, não vão ser para você. Você montou sua vida profissional com a intenção de conseguir alguns empregos. Então, se você fez faculdade de economia, dificilmente você vai conseguir uma faculdade de economia, pós-graduação, pós-doutorado em economia social, blá, blá, blá. E aí você vai, vamos dizer assim, você vai tentar um trabalho de designer digital, você não tem nada que prove que você é bom naquilo, provavelmente você não vai conseguir aquele trabalho. Então o currículo depende de conteúdo. Segundo é que mesmo nos itens que a gente vai passar aqui que deveriam estar no seu currículo, mesmo eles não são itens perfeitos, tá? Não é algo que eu vou te falar assim, faça com esses itens que qualquer recrutador, né, da sua área vai te contratar. E outra coisa é que eu pesquisei bastante para esse vídeo e não tem nem entre os grandes, né, vamos dizer assim, pensadores de currículo, grandes especialistas em currículo, não tem consenso. Então o que eu vou passar aqui é de acordo com a minha experiência de recrutador e tentando ser o mais prático possível. Eu não quero que você escreva o mínimo possível no seu currículo, mas eu quero que você tenha um trabalho adequado para ele. Perfeito? Sabendo disso, algumas orientações gerais aí que a gente pode dar primeiro, o currículo deve ter uma ou duas páginas, né? Se você tem um currículo que você consegue resumir em uma página, melhor. Se você acha que você tem muita história para contar e que aquele trabalho que você está se candidatando requer uma explicação melhor sobre suas capacidades, 2 páginas no máximo. Então, dúvidas normais uma página, sim, pode. Especialmente se você está no início da sua vida profissional, você nem tem como colocar 2 páginas de conteúdo, você ainda não trabalhou o suficiente para isso. Segundo, mais de 2 páginas? Não. Ah, mas eu vi um amigo meu que tem um currículo de 5 páginas. Confia em mim. A não ser que o seu amigo tenha um trabalho muito específico ou o recrutador pediu para ele contar um pouco mais dele, dificilmente você precisa de mais de 2 páginas para isso. Certo? Uma outra orientação use uma letra mais comum. Claro, se você for fazer um currículo criativo, se você está se aplicando uma vaga de designer, já quer mostrar que você é criativo até no seu currículo, já vi currículos muito legais, muito interessantes aí, desenhados e com a diagramação bem moderna e tal.
Pode sim colocar uma coisa diferente, mas normalmente para um currículo mais comum, mais usual, a gente aconselha não fugir muito das letras Arial ou a letra Times New Roman, né? São as letras mais comuns aí do Word. Tamanho de letra, 11 ou 12. Muito menor que isso, fica difícil para o recrutador ler. Muito maior que isso, parece estar enchendo linguiça. Então, é uma coisa meio bobinha de falar, mas é importante falar também. Para o texto, tá? Para os títulos, a gente pode aumentar o tamanho de letra. Até é recomendado usar um 16, um 18 para um título, né? Então, formação acadêmica, colocar lá uma letra um pouco maior. A diagramação é uma coisa importante, mas também não tanto, a gente vai ver já já. Além disso, não escreva currículum no seu currículum, né? Por quê? Se você escrever currículum vitae Wagner Steffen, é encheção de linguiça, coloca só o seu nome em destaque, né? E tá ótimo já. E a última dica que eu quero dar é sobre mentiras no currículo. É só uma mentirinha. Não. Primeiro que é uma questão moral. Você está tentando enganar uma pessoa. Mas é para ela me contratar. Não importa. Não engane as pessoas. Isso é um desvio de moral sua e você não deveria estar aqui. E não me vem com essa história de jeitinho brasileiro, tá? Porque nem todo brasileiro é sacana a ponto de mentir num currículo, tá? Então não seja sacana. E a segunda razão é que, além de ser uma coisa moral, se alguém descobre que você mentiu já no momento de contratação, depois que você foi contratado, eu já vi casos que deu justa causa. Você falou que sabia fazer uma coisa e você no final não sabe. Então, não minta no currículo, não minta em entrevista, não minta em momento algum, tá? É o momento de você ser profissional. E profissional não mente sobre as próprias capacidades, ok? Vamos lá. Primeiro item, mais óbvio, é dados pessoais. Aqui a primeira dica é seu nome grande em destaque. De preferência até com se você tiver alguma habilidadezinha no Word, olha na internet e tal, colocar um fundo de destaque. O seu nome com um fundo. Não precisa colocar gigante o seu nome, mas já coloca em negrito, uma coisa um pouquinho mais destaque, uma letra um pouco maior do que aquele 11 ou 12. Centralizado no início da página. Não é para colocar currículo Wagner Steffen, é para colocar lá Wagner Steffen, fulano de tal, tá bom? Coloca lá o seu nome em destaque. E depois, dados pessoais importantes são dados de contato. Telefone, de preferência com o WhatsApp, provavelmente não, já é cada vez mais comum que o processo seletivo seja informado pelo WhatsApp. Então você passou a entrevista, você foi contratado ou você não passou, tudo isso já um contato direto com pelo WhatsApp também. Pode ser que não, tá? O contato seja inteiro por e-mail, mas já existe isso. Então telefone, pelo menos no seu celular. Se não tiver, eu tenho só o residencial, coloca só o residencial, mas é interessante que você tenha pelo menos um celular ali pegado. Se você for colocar mais de um telefone, lembra de identificar, né? Celular, residencial, fax, né? Que mais? Dados aí como estado civil, né? Se é solteiro ou não, solteiro, casado, não sei o quê, não precisa, né? Até uma coisa que a gente falou no vídeo sobre perguntas que o recrutador não pode fazer, estado civil é uma delas. Ninguém precisa saber se você é casada, solteira, se tem filho ou não, tá? Endereço. É interessante sim colocar, mas não endereço com CEP, tá? Só coloca o bairro e a cidade, já tá ótimo. É só para o recrutador ter uma ideia de onde você mora. Dados e por último, né, a dica interessante que dar é e-mail. E-mail, sempre tem um e-mail, de preferência um e-mail com um servidor, né, mais comum, né, um @gmail, @hotmail, @outlook, alguma coisa mais comum, mais profissional. Se você tem uma empresa própria, tem @sua empresa, isso pode gerar questões na entrevista para você. Que você tem uma empresa, por que você colocou o e-mail da empresa para você trabalhar aqui? Então, o mercado tem muito preconceito contra quem já tem a própria empresa, quem já tem uma outra fonte de renda, então não colocaria. E outra coisa é ter um e-mail profissional. Nome, ponto, sobrenome, nome, ponto, algum númerozinho, um número comum, 01, 10, alguma coisa assim, o ano do seu nascimento, etc. Por quê? Os e-mails que você usava quando era adolescente, né? Vivizinha bonitona, Vitinho pegador, etc.
esses podem ser vistos como não profissionais. E ali, de novo, não é que aquilo vai te excluir, mas é um motivo para excluir. Se o recrutador vai chamar 10 pessoas para entrevistar, ele ficou entre você e uma outra pessoa que tem um currículo muito parecido, ele vê o seu e-mail e o e-mail da pessoa mais profissional que o seu, pode ser que seja aquilo que te tire da jogada. Então, para que correr o risco? Faz um e-mail num servidor, um Gmail é tranquilinho de fazer, rapidinho de fazer. Faz um e-mail no outro servidor e aí você direciona os e-mails que você chegar para lá para o seu e-mail que você está acostumado a usar, enfim. Tem dicas aí dessa parte tecnológica em outros lugares no YouTube, tá? Mas tenta usar um e-mail profissional. Outros dados, né? Se você é solteiro ou casado, se você é brasileiro ou não, se você for estrangeiro é até interessante colocar, porque o recrutador vai ter algumas questões que ele precisa verificar para contratar uma pessoa estrangeira, questões de trabalho e tal, só para a pessoa estar informada, mas se você não for, se for brasileiro, isso está subentendido. Endereço do LinkedIn, etc., mesma coisa, né? Não coloca um endereço desse tamanho. Essas coisas são opcionais e, para ser bem sincero, eu sou contra colocar qualquer tipo de link no currículo, porque você não sabe se a pessoa vai digitar aquilo ou não, se ela não vai conseguir. É um empecilho a mais que você não precisa colocar, tá? Normalmente, se a pessoa precisa do seu LinkedIn, ela vai fazer para uma plataforma de vagas em que você pode colocar um link que ela só vai clicar, não no seu currículo. Coisas impressas, a gente coloca coisas fáceis de ler, fáceis de acessar, certo? Vamos falar sobre um item que é mais esquisitinho de falar, que é objetivo profissional. Objetivo profissional, até quando você vai pesquisar, né, as pessoas que manjam muito de currículo na internet, não tem um consenso. Tem gente que fala não coloca porque não faz muita diferença mesmo. Tem gente que fala que sempre coloca porque mostra que você é rebuscado, etc, etc. Minha opinião sobre o assunto. Se você for colocar um objetivo generalista, meu objetivo é trabalhar numa empresa grande. Não coloque. Mas Wagner, eu só vou mandar para uma empresa grande. Para o recrutador, você gastou 2, 3 linhas, né? Porque tem objetivo profissional e essa frase maravilhosa. Você gastou à toa. O que quer dizer trabalhar numa empresa grande? O que é grande? O que é pequeno? O que é empresa? O que não é? Sabe? É generalista. Não coloca. Separa esse espaço para colocar uma outra coisa, né? Coloca um trabalho voluntário que você fez, uma coisa interessante. Um curso diferentão. Mas não coloca isso. Agora, se você for realmente dedicada pra caramba para fazer o seu para perseguir os seus objetivos profissionais aí, e você vai para cada empresa, ou pelo menos, né, para cada cargo e mercado, né, eu quero um emprego de analista numa empresa de tecnologia. Para cada um dessas empresas que for mandado, se for fazer um objetivo diferente, você vai ficar com uns 10 currículos diferentes, aí meu conselho é, primeiro, parabéns, porque eu sei como é difícil uma pessoa que se dedica nessa parte aí da vida profissional. Segundo, aí sim, coloca o objetivo. Então, meu objetivo é trabalhar com tecnologia, porque conversa com os valores sobre ser inovador, pensar fora da caixa e tal, e por isso estou buscando um trabalho na sua empresa XPTO, porque é uma das melhores em tecnologia. Legal, aí você coloca. Seja resumida, né? Não coloca um parágrafo, colocar uma frasezinha, 1, 2 linhas ali, 3 no máximo, mas coloque, é interessante. Se você for colocar, entre os seus dados pessoais e o próximo item que é formação acadêmica. Perfeito? Formação acadêmica. Legal. Aqui a gente vai colocar só coisas que você fez em faculdade, tá? Então, fiz um curso tecnólogo, né? Legal, coloque. Tecnólogo em recursos humanos, coloque. Graduação, né, bacharelado em engenharia, não sei o que, coloque. Pós-graduação em ciências atuariais, coloque. Agora, curso de cosmetologia, legal, você vai colocar isso. Isso é super interessante, especialmente se você estiver procurando um emprego em cosmetologia. Porém, isso vai em outra parte, vai lá embaixo, depois da sua experiência profissional, ela vai na parte de cursos, tá? Qualquer coisa aqui é para você exercitar a pessoa resumida que tem dentro de você. Aqui você vai colocar só, vamos lá, Wagner, eu nem comecei a minha faculdade, estou programando com menor aprendiz ou qualquer coisa assim. Legal, coloque a sua última experiência escolar.
ensino fundamental 1 ou 2 e ensino médio. Coloca o nome da escola, coloca quando você concluiu. Comecei o ensino médio. Tá bom, ensino médio incompleto, previsão de conclusão em tal lugar. Agora, se você começou a sua faculdade, nossa, comecei ontem, legal. Começo desse ano, tudo bem. Curso, formação em administração empresarial, universidade, tal. Início, 01 de 2020, término, previsão de conclusão aí você coloca daqui 4 anos, 12 de 2023, 20, 21, 22, 23, 4 anos de administração. E pronto, colocou. Aí você não precisa colocar ensino médio. Só vai colocar ensino médio, ensino fundamental, tal, só vai colocar se você nem iniciou a sua faculdade. Se iniciou, é só a graduação, tá? Esse é o outro problema, né, que as pessoas podem ter. Eu tenho muitas. Nossa, tenho 5, então eu fiz 3 faculdades e 2 pós. Legal. Ou você coloca todas, que não é muito aconselhável, que você vai gastar muito espaço, ou você coloca as últimas. Ou a mais relevante. Então você fez uma faculdade de História, mas está se aplicando para um trabalho de finanças, não quer gastar muito espaço, você não coloca de História que você fez, coloca só a faculdade de Finanças, a faculdade de Economia, pós-graduação em alguma coisa, coloca as mais relevantes. Ou coloca as últimas, fiz isso e isso por último. Tá? Mas aqui, geralmente, as pessoas colocam tudo. Tudo bem. Mas o importante é que você não coloque cursos, né? Cursos para baixo de 2 anos, que não foram feitas em instituições de ensino, né, regulamentadas pelo MEC, normalmente a gente não coloca aqui, deixa eu colocar lá embaixo. Mas eu estou me aplicando para coordenador, eu fiz um curso de liderança maravilhoso, tal, não sei o quê, 6 meses de curso de liderança. Legal, você vai colocar em curso, e aí você coloca o nome do curso. Aqui é formação acadêmica, não é curso, tá? Deixamos isso bem claro. Todo documento tem seu cerne, a parte mais importante, né? Então, CPF, RG é o número, sua carteirinha de vacinação, quais vacinas você tomou. Dentro do currículo, a parte principal de verdade é a sua experiência profissional. E quando você for descrever a sua experiência profissional, você tem que ter em mente algumas coisas. A primeira é que toda experiência profissional que você decidir colocar no seu currículo tem que ter, ao menos, o nome da empresa, o nome do cargo que você vai descrever, porque você pode ter duas descrições de experiência profissional para uma mesma empresa, né? Vamos supor que você foi promovido, é interessante que você descreva os dois, e início e término daquele cargo. Então, pode ser que você não saiu da empresa, então vamos lá, você estava trabalhando na empresa X, na empresa X você começou como analista e foi promovido para coordenador. Legal, empresa X analista e empresa X coordenador, 2 entradas aí de experiência profissional, porque é diferente o que você fez. Tá? Então termina o analista em 2000 e tanto e começa o coordenador, de preferência no mesmo época que você saiu de analista, foi promovido ali, tá bom? Esse é o mínimo do mínimo do mínimo de uma experiência profissional. Mas quando a gente está construindo a nossa experiência profissional dentro do nosso currículo, é interessante que pelo menos uma experiência profissional e no máximo 2, tá, estejam descritas. Então, empresa, cargo, período. Né? Não falei agora há pouco, mas fica claro para mim que se você estiver ainda, início, mês e ano, até atual. Né? Coloca lá que você ainda está nesse trabalho. Mas uma coisa importante é você descrever com mais detalhes. E aí, acho que tem gente que acha que escrever um objetivo profissional é o que faz diferença no currículo. Para mim, o que faz diferença no currículo é aqui. Vamos descrever a nossa experiência profissional. Como você for fazer isso é talvez o mais importante de todo o seu currículo. Por quê? Muita gente escreve assim: eu era analista financeiro. Como analista financeiro, eu fazia apresentações de PowerPoint para a gerência, construía relatórios em Excel, fazia gráficos em não sei o quê, eu fazia contabilidade não sei o quê, Tá. É importante que eu saiba mais ou menos quais atividades você realizava, porque um analista financeiro numa empresa
pequena, numa empresa grande, numa empresa de tecnologia, numa empresa bancária. Tudo isso são trabalhos diferentes. Então, é importante que eu, como recrutador, tenha uma noção. Mas mais do que isso, é importante que eu saiba que você entende a importância do seu trabalho e o que você realmente fazia. Então, ao invés de falar assim, eu escrevia relatórios, eu montava apresentações em PowerPoint para a gerência, você colocar assim, apoio às decisões gerenciais através da construção de relatórios relacionados com compra e venda da empresa ou com pagamentos e recebimentos. Por que isso? Porque senão fica difícil para mim entender também um pouco da importância do seu trabalho. Porque construir, por exemplo, construir relatórios em PowerPoint é importante? É, mas é uma tarefa. Eu posso construir relatórios em PowerPoint de qualquer área da empresa. Eu posso fazer uma apresentação de PowerPoint, por exemplo, para vender um projeto. Eu posso fazer apresentações para fazer apoio gerencial, apoio de decisão. Eu posso construir apresentações em PowerPoint para mostrar o estado atual de alguns projetos. Então é interessante que você descreva para mim o valor que você trazia para essa empresa. Então, claro que tem algumas maneiras de você colocar aí. Você escrever, nessa empresa eu fazia, e aí você descrever com um parágrafo, assim, mais ou menos que você fazia, um parágrafo curto, bem resumido, bem denso, mais que resumo. Então, eu fazia a gestão de projetos educacionais através de contato constante com o cliente, organização das tarefas internas e acompanhamento da qualidade das aulas. Pronto, legal, descreveu bem um cargo aí. Agora, para começar, se você quer começar a escrever assim, até uma dica de LinkedIn, né? Escreve assim, eu entregava valor desta forma, entregava valor por gestão de projetos, garantindo a satisfação dos clientes. Puxa, isso é valor. Você garantir a satisfação dos seus clientes fazendo a gestão dos projetos deles é valor. Aí você escreve alguns desses e você coloca, essa entrega de valor era feita através de... Aí você coloca os relatórios que você fazia, os pedidos de material, etc. As tarefinhas. Você pode colocar as tarefas, mas primeiro eu preciso entender o valor que você trazia. Porque senão, se eu não entender no que o seu trabalho impactava na empresa, eu não consigo entender qual era a importância do seu trabalho. Eu não entendi o seu nível de responsabilidade. Tá? Então toma cuidado muito, né, primeiro, em colocar só tarefa no seu... Eu fazia essas tarefas porque para fazer tarefa eu contrato alguém mais barato que você para fazer essas tarefas. Eu não gosto dessa ideia de ser humano intercambiável, né? Qualquer um faz qualquer coisa, mas eu estou tentando explicar para vocês a lógica de como funciona o mundo capitalista. Então não escreva só tarefas, porque para tarefas eu contrato outra pessoa. Me descreva a responsabilidade, o valor que você trazia nessas tarefas. Esse tipo de descrição mais robusta, ele pode ser feito num parágrafo denso, como eu falei, ou em ícones, tá? Então, fazia isso, tal, tal e tal. Ou entregava valor assim, 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 através dessa tarefa. Esse tipo de descrição mais, vamos dizer assim, uma descrição mais rebuscada, mais detalhada, você faz para uma e no máximo duas das suas experiências de trabalho. Quais? De novo, ou as mais recentes, ou as mais adequadas. Se você, por exemplo, trabalhou 6 meses numa empresa de gestão de eventos, faz 5 anos, mas você está se aplicando para uma vaga que é relacionada com eventos, é interessante você colocar isso. Então descreve esse. Descreve a sua mais atual, que você está, por exemplo, e escreve mais essa. Mas em geral, o conselho que eu dou é descreve uma. A mais recente, no 90% dos casos. A não ser que você tenha uma experiência muito interessante e não tão antiga na vaga que você está se aplicando de novo para mudar de carreira, por exemplo, tá? E as próximas experiências profissionais? Eu tenho 10. Legal. Escolhe algumas. Por quê? Eu aconselho você listar mais 2, 3 experiências no máximo. De novo, pode escolher, mas eu aconselho elas serem cronologicamente grudadinhas. Então, por exemplo, você está no atual, você começou em
sei lá, 2015, coloca que foi de 2013 a 2015, que termine em 2015, depois a que terminou antes de começar essa. Elas mais grudadinhas e lista elas. Como vou listar? De novo, empresa, cargo, início e término. E quando você for listar, você pode até colocar 2 cargos. Então, por exemplo, trabalhei na empresa Y. Na empresa Y fui analista e coordenador. Comecei em 2010 e terminei em 2016. Tá? Na listagem, se você for descrever, você precisa descrever só o trabalho que você fazia no cargo específico. Aí entra a parte um pouquinho mais leve, né? A gente vai falar de cursos, então tudo que não for formação acadêmica, mas que você fez, investiu na sua educação, curso de liderança, cursos mais técnicos, eu falei de cosmetologia, mas pode ser cursos relacionados a artesanato. Eu tomaria cuidado com cursos de artesanato se não tem a ver com o trabalho. Cursos relacionados a hobbies eu não aconselho muito, mas você pode, por exemplo, colocar um curso de música, colocar um curso de Excel, qualquer coisa relacionada à informática, de algum software é muito importante que você coloque também. Mas, mesmo que você coloque os cursos aqui, é interessante que, primeiro, não coloca aqui cursos de idiomas, tá? Pode colocar de informática, mas não de idiomas. Por quê? Porque a próxima é onde o próximo item, depois de cursos, você vai identificar os seus idiomas. E aqui, por que eu falei para você não colocar um curso de idiomas lá? Porque aqui eu não me importo muito se você fez CNA, cultura inglesa, ou fez aula particular. O que me importa é seu inglês é em que nível? É avançado, é médio, é intermediário, é iniciante, é o quê? Aqui você pode até separar, em curso de idiomas, pode separar, por exemplo, em fala, escrita e escuta, se eu não me engano. Como você escuta, como você fala e como você escreve, por exemplo. Mas é ideal você fazer isso para 2, 3 línguas no máximo, também, porque vai ocupar um pouco de espaço, né? Aí tem alguns, vamos dizer assim, alguns aparatos de design, né, para você colocar umas bolinhas e mostrar para cada um deles, mas coloca aí se o trabalho pede, por exemplo, inglês e francês, coloca inglês e francês. Não precisa colocar que você tem básico no espanhol, tá? Qualquer língua, eu aconselharia você só colocar se você tiver nível intermediário para cima, tá? Intermediário, avançado, fluente, certo? E cuidado quando você for colocar fluência em línguas, tá? Porque se a empresa for séria em pedir, quando você fala que é fluente, não quer dizer que você fala bem pra caramba, mais que avançado. Não, quando você fala fluência, incorre em você ter tido teste de fluência. Esse teste ele tem uma comprovação. Se você não tem esse teste de comprovação, em inglês, por exemplo, tem o IELTS, Cambridge, esse tipo de teste de fluência. Se você não tem, nunca fez, então coloca que você é avançado, é mais seguro, certo? Aí a gente vai ter informática. Por que eu falo que não coloca o curso de idiomas, mas coloca o curso de informática? Porque dependendo do software que você for colocar, que você é avançado, intermediário, etc., dependendo do software e dependendo do seu trabalho, então, por exemplo, se você for arquiteto, eu não quero só saber se você sabe mexer avançado em tal software, eu quero saber o curso que você fez, quanto tempo você fez, para eu saber se você investiu na sua carreira ou não. Tá? Então aqui em informática você vai colocar pacote Excel, a não ser que você tenha um Excel, pacote Office, então, né? PowerPoint, Word, Excel, basicamente. Se você quiser separar, pode, especialmente se você tem, por exemplo, um Excel muito bom e você quer falar sobre isso e o trabalho pede isso. Claro, se você for trabalhar como regente de uma orquestra, ninguém quer saber se você sabe fazer planilha, mas é interessante se você quiser colocar os seus cursos ali, você coloca também, ok? Rapidamente vamos falar sobre outros aspectos. A gente pode colocar, por exemplo, trabalho voluntário. Trabalho voluntário, tem gente que fala para não colocar porque não tem nada a ver. Se for colocar trabalho voluntário, tem alguns cuidados que a gente deve tomar. Primeiro, se você distribuiu comida na rua uma noite há 10 anos atrás, eu não colocaria. Então, trabalho voluntário ou recorrente, então você faz ainda, ou muito recente, você parou de fazer tem, assim, no máximo 1 ano. E você fez por muito tempo, né? Não adianta, eu fiz há 1 ano, eu entreguei uma noite sopa na rua. Não.
Você fez um trabalho voluntário durante mais de um ano, e aí você parou há menos de um ano, pode colocar, tá? Ou se você ainda faz. Trabalho voluntário mostra algumas coisas bem interessantes sobre você, suas causas, suas crenças. Então, toma um pouco de cuidado, é mais um ponto para a pessoa refletir. Normalmente não tem pontos negativos, mas, por exemplo, dependendo se você fez por alguma igreja ou não, dependendo se você faz por alguma associação específica, tome um pouco de cuidado sobre o quanto, não é nem sobre o mercado, mas o quanto você quer expor da sua vida. Porque aquilo, se a pessoa gostou, se a pessoa achou estranho, ela vai te perguntar sobre aquilo. Tudo que você colocar no currículo é algo que pode e deverá e irá ser usado contra ou a favor de você durante a entrevista. Então tudo que você colocar ali é um ponto que você está abrindo da sua vida. Então toma cuidado só. Não é nem que eu estou aconselhando a colocar ou não. É que é uma coisa que é opcional, tá bom? Informações sobre hobbies. A não ser que o seu hobby tenha a ver com... Algum dos seus hobbies tenha a ver com aquela empresa. Então você está se candidatando para uma empresa de jogos eletrônicos, você adora jogar videogame. Coloque, aí você coloca todos, né? Gosta de cozinhar, tipo, encaixa o seu hobby ali, também você não fica perdido. Gosta de jogar videogame, tá bom, calma, respira, né? Coloca alguns hobbies e dentro desses seus hobbies você coloca que você gosta de jogar videogame. Mas em geral é uma coisa que é contra-aconselhada. Como eu falei na parte de trabalho voluntário, é algo que você está abrindo da sua vida. E vamos supor, se você colocou lá que você adora cozinhar e o recrutador odeia, é aquele ponto de atrito bobinho que você não precisava ter no seu currículo. Mas, se for colocar, tenta gastar pouco espaço com isso também, senão vai parecer que você está enchendo linguiça com aquilo, tá? Outro ponto que eu também não queria falar aqui, mas enfim, outras informações como religião, sexualidade, etnia, preferências pessoais muito íntimas, eu desaconselho a colocar qualquer coisa que saia muito de hobby ou trabalho voluntário. Por quê? Especialmente quando tem a ver com religião e sexualidade. Porque nós vivemos num mundo onde ainda existe muito preconceito e você não sabe com quem que você vai trabalhar. Claro, discutindo o roteiro desse vídeo com alguns amigos, teve amigos que falaram assim, eu já coloco que eu sou tal religião, tal sexualidade, eu já coloco porque eu não quero trabalhar com quem não aceita isso. Firmeza, porém, tem muitas camadas aí. Primeiro que, se você está precisando do trabalho, normalmente você está disposto a separar um pouco a vida profissional da vida pessoal, né? Eu não concordo muito com isso, mas eu entendo. Segundo, que pode ser que você pegue uma pessoa da empresa recrutadora, na empresa de recrutamento e seleção, que é preconceituosa, e, por exemplo, a gerente da empresa que você ia trabalhar mesmo não é. Então você fechou uma porta que na verdade era uma porta super legal, só estava tendo que passar por uma fase em que você não precisava falar daquilo. Segundo, que é uma exposição que você está tendo que os outros candidatos não têm e às vezes você perdeu uma vaga por um preconceito que você não precisava naquele momento, né? Como eu falei. Na entrevista com o gerente você pode falar, mas naquele momento não precisa. E também, como eu disse, é um documento profissional. E eu sou LGBT e eu digo para você, por mais que a gente tenha um super orgulho da nossa sexualidade, e eu sou muito orgulhoso da pessoa que eu sou, da minha sexualidade, etc., ainda assim essa informação não é uma informação profissional. Não tenha, você ser gay ou não, não tem a ver com como você performa no seu trabalho. É até uma coisa que a gente quer separar um pouco, né? Não é porque eu sou gay que eu vou trabalhar menos ou mais ou diferente. Então, ali naquele momento de documentação profissional, eu desaconselho a colocar. O mesmo vale para a sua religião, tá? E, se você tem muito orgulho da sua religião, legal, mas a sua religião não é algo profissional. Ponto legal de falar também, foto. Eu sou, na verdade, indiferente à foto. Quer colocar? Coloque. Acho interessante. Lembre de ser uma foto profissional, não uma selfie assim. Coloque uma foto profissional. Peça para alguém tirar, né? Faça uma posezinha, uma coisa mais profissional. Coloque. Se você não colocar também, não tem problema.
Eu sou muito indiferente. Tem muita gente que fala que você vai ser julgado e tal. Tem gente que fala que se você for uma pessoa esteticamente interessante, você coloca. Eu sou indiferente. Na minha opinião, se você não souber formatar, fazer uma formatação bonitinha no seu currículo, não coloca porque a foto vai ficar meio perdida ali no meio. Mas se você quiser colocar, coloque. Se você não quiser colocar, não coloque. É indiferente. Nunca vi nenhum recrutador recusar você. Se ele quiser, ele vai de novo, se ele quiser muito a foto, ou ele vai especificar na vaga, eu quero um currículo com foto, ou ele vai fazer para uma plataforma que já exige a foto. Tá? Então, é indiferente você colocar ali no documento ou não. Formatação é importante? Sim. Não faça uma coisa blocada. O meu conselho mais leve possível é você fazer em 2 coluninhas. Numa coluna você colocar lá formação acadêmica, formação profissional, curso, informática, idiomas, e aí colocar do lado, colocar os níveis lá, o que você for escrever, para ficar um pouquinho menos blocado. E não escreva em prosa, né? O documento é um documento para ser visivelmente fácil de recolher as informações ali. Então, toma cuidado com isso. E aí, dentro de formatação, um último conselho é: vale a pena escrever um currículo colorido? Depende. Muito recrutador vai ler o seu currículo no computador e, portanto, o currículo vai estar colorido. Mas vamos pensar no recrutador que vai imprimir o seu currículo. Então, não importa muito, eu sou também bem diferente com isso, você vai fazer um currículo colorido ou não, mas se você for fazer, faz uma tentativa de impressão e coloca lá escala de cinza para ver como é que seu currículo fica na escala de cinza, porque se o recrutador for imprimir seu currículo, é muito provável que ele vai imprimir em preto e branco, em escala de cinza, em preto e branco. Então vê se o seu currículo ficou legível nessa escala de cinza, tá? Só isso. De resto, pode fazer o currículo, fica à vontade, deixa ele bonito pra caramba. Você deve usar uma plataforma, lá tem plataformas que fazem o seu currículo. Também sou indiferente. Eu acho que na intenção de se tornar um profissional cada vez melhor, que você deveria tentar fazer um curso, não, mas ver umas dicas de Word para você fazer o seu próprio currículo. Se não, faça numa plataforma dessa. Lembre que elas são pagas, tá? E aí depende de quanto também você quer investir dentro do seu currículo. Ok? Pessoal, muito, muito obrigado pelo tempo de vocês comigo. Foi um dos vídeos mais complexos de fazer, ele até vai ficar um pouquinho mais longo, mas eu fiquei muito contente com o resultado. Eu acho que é uma coisa que, por mais que eu não acredite muito em currículo, eu acho que é uma coisa que vai demorar para ele sumir de vez, então é importante que a gente saiba construir o nosso, e mais do que isso, é um momento importante da gente refletir sobre a nossa trajetória profissional, trajetória de vida até o momento, tá certo? Então, é isso. Se você gostou, dê um joinha, compartilhe. Se você não gostou, dê um dislike, mas me diga por quê. Comente, faça pedidos de vídeo, eu gosto muito. Acompanhe a Desafio Certo no Instagram, no Facebook, então todas as redes vão estar aqui na descrição do vídeo no YouTube. Se você estiver assistindo pelo Instagram, vão estar no link da bio, lá vai ter o canal, vai ter todas as redes sociais também. De novo, muito obrigado pelo tempo de vocês, um grande abraço e até semana que vem.